Queridos, hoje nós celebramos a ceia e nós precisamos compreender, entender em todos os aspectos da nossa vida cristã, o que seja viver o reino de Deus. É fundamental, é extremamente importante entender por quê? Para nós não vivermos na nossa religiosidade, que é fácil, ou não andarmos segundo o nosso pensamento, segundo o nosso entendimento, porque também é fácil, é muito mais tranquilo, é muito mais confortável, e nós precisamos aprender isso. Nós temos falado sobre o tema compaixão. Nós precisamos entender compaixão, ter o entendimento segundo aquilo que a palavra nos ensina, segundo o modelo, segundo o exemplo que Cristo nos dá. Mas mais do que isso, precisamos compreender compaixão não no aspecto de sentimento, mas no aspecto de uma ação, de uma atitude prática. Nós temos nesses últimos meses tratado desse tema e abordamos desde o início de uma maneira que procuramos ser pedagógico no sentido de falar o que era, depois eu enxergar o meu próximo, ou seja, aquele que é o meu próximo, ou na realidade eu sou o próximo de quem, e enxergá-lo como meu irmão, tanto aqueles com quem convivo, que é aqui dentro, que é a nossa família, tá? A nossa família da fé, mas mais do que isso, nós precisamos enxergar quem é o nosso irmão, e enxergá-lo aquele que está lá fora como o nosso irmão, que não conhece, não compreende e não entende a vontade de Deus. E isso nós viemos desenvolvendo isso, depois no aspecto de ser uma oferta, a gente precisa entender que tem que ser uma oferta. Depois discutimos outras questões, como relacionada à corrupção, relacionado também à questão dos sentimentos. E agora a gente está abordando nesse mês a questão do exercício da compaixão. E nós precisamos olhar esse aspecto de exercício de uma maneira muito simples. Não simplesmente num aspecto de obras. Obras é uma expressão de compaixão. Obras como nós entendemos. Mas quando entendemos o que é obra dentro da perspectiva de Deus, a gente vê que todas as coisas, tudo o que fazemos, em todos os momentos da nossa vida, que envolvam relacionamento com pessoas, precisamos agir segundo o mesmo princípio. Por isso, eu gostaria um pouco de refletir, já que hoje é dia de ceia, a gente refletir sobre dois aspectos, os dois sacramentos. Porque os dois sacramentos falam justamente de uma atitude que leva a uma ação. Nós temos o batismo e a ceia do Senhor, os dois sacramentos que Ele deixou, que a gente deveria fazer e realizar e sempre lembrar disso. E por que nós devemos fazer e o que significam para nós no nosso dia a dia? Porque se eu entender isso, se eu compreender isso, eu vou entender o que é uma vida de família, relacionamento entre marido e mulher, pais com os filhos, filhos com os pais, e mais do que isso, eu vou entender o que é o relacionamento dentro da família de Deus, dentro da igreja do Senhor, dentro do seu corpo, no viver do seu corpo, no viver da assembleia, da congregação, da comunidade, ou como você queira chamar. Só não podemos chamar este lugar de igreja, porque este lugar não é igreja, é o lugar onde a igreja se reúne. E aqui pode-se fazer outras coisas também. O que nós precisamos entender são esses aspectos da nossa vida, e a nossa vida, quando a gente fala do reino de Deus, à medida que você conhece, à medida que você aprofunda no conhecimento de Deus, você começa a entender esta vida que Deus deseja de nós de uma maneira muito mais simples do que nós muitas vezes entendemos. E passamos a relevar muitas das coisas que a gente tem que fazer para que leve as pessoas ao entendimento. Porque se nós entendemos o que é igreja, se entendemos o que é vida de igreja, a gente compreende que vida de igreja não se vive aqui, não se vive nessa reunião e nem nesse momento, mas no nosso dia a dia e nas coisas que fazemos, na comunhão que desenvolvemos uns com os outros. Amém? E isso é que é importante a gente entender.
Esse aqui é o momento que a gente tem, onde a gente se reúne, para quê? Para nos alegrarmos uns com os outros, para termos o prazer da companhia uns dos outros, já que nem todos a gente se encontra durante a semana. Por isso a gente precisa entender o pequeno grupo dentro desse contexto, mas só o pequeno grupo não. Qualquer momento, qualquer tempo que a gente tem, a gente precisa entender como importante na vida da igreja. Seja num almoçar uns com os outros, num café uns com os outros, numa visita uns com os outros, para que a gente possa crescer, amadurecer, e entendendo isso, a gente possa viver segundo aquilo que seja o propósito de Deus. Amém? Quando nós falamos de batismo, o que nós precisamos entender, o que nós precisamos compreender sobre isso? Lá em Colossenses 2,12 fala assim, Paulo escrevendo a esses irmãos diz assim, pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé, que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Batismo fala de quê? Batismo fala de um testemunho, de uma confissão, de um reconhecimento que eu morri com Cristo e nasci com Ele. Fui ressuscitado com Ele por meio do poder de Deus. O que isso implica de fato? Jesus falou acerca do novo nascimento com Nicodemos. Ele disse que era preciso nascer de novo, que era preciso nascer do Espírito. E o que isso significa? Deus nos fez nova criatura, Ele nos criou como um ser espiritual. Mas o batismo, para nós, de fato, nós temos que entender o quê? Quando nós nos submetemos a Ele como um sacramento determinado pelo Senhor, o meu reconhecimento de que eu morri para essa vida, para esses valores, para esse pensamento. Para esse pensamento que domina o mundo. Que pensamento é este? É o pensamento do eu querer me salvar, resolver o meu problema, viver a minha vida. Isto significa que quando eu sou batizado, ou na realidade, quando eu assumi o compromisso pessoal com Deus de viver a sua vontade, eu reconheço que eu morri para isso, para viver a vontade de Deus. Aquilo que Paulo começa na carta aos Romanos, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Na realidade, o nosso compromisso é de nos submeter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele é o nosso Senhor. E é uma escolha em termos de submissão clara, de entendimento, que eu podendo escolher ser livre, eu reconheço a obra salvadora de Deus, o papel de Jesus Cristo, o entendimento que Ele trouxe na minha vida, e eu me submeto a Ele como servo, como escravo. Para cumprir a minha vontade? Não, para cumprir a vontade dEle, o querer dEle, para viver segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Isso é extremamente importante entendermos. Por isso, em Romanos 6,4, ele fala a mesma coisa, assim quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então, o batismo é para nos lembrar desses aspectos, que nós nascemos para uma nova vida e estamos aqui para viver uma nova vida. A comunhão com os irmãos, o andar com os irmãos é para sempre lembrarmos dessa coisa, que nós vivemos para uma nova vida, para uma vida agora não segundo o que nós queremos, mas segundo a vontade de Deus. Amém? E o que a gente conclui disso? Aquilo que Jesus fala lá em Marcos 8,34, que ele diz, olha, se você quer ser meu discípulo, então tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está querendo nos dizer é, morra e venha viver segundo aquilo que eu quero ensinar você a viver. A nossa vida com Deus não se trata da salvação, mas tendo recebido a salvação, nós vamos viver segundo um modelo. Que modelo é esse? O modelo de Cristo. Quando Ele nos chama para sermos seus discípulos, Ele está nos chamando para sermos seus
imitadores. E isso é que nós precisamos entender. Porque se não entendermos isso, nós não vamos compreender aquilo que seja a vontade de Deus. Por quê? Porque nós queremos viver numa religiosidade, buscando os nossos interesses e achando que Deus se alegra com isso. Deus se alegra com isso? Não. E isso está claro desde o Velho Testamento, em todos os testemunhos de todos os profetas, aqueles que eram os responsáveis por guardar a lei e ensinar a lei, que eram os sacerdotes, que eram os levitas. Só que este papel de falar da vontade de Deus, do querer de Deus, passou para quem? Para nós, para a igreja. Ela é responsável por revelar a vontade de Deus neste mundo. Ensinando a lei? Não. Ensinando sobre mandamentos? Não. Revelando Deus ao mundo. Proclamando o Evangelho, vivendo o reino de Deus neste mundo. Mas, para que traga o ensino falando desta vontade, sem ser um aspecto de lei, mas sendo um aspecto de uma verdade profunda que nos transforma e nos conduz na vontade de Deus. Isso que nós precisamos entender. Do que fala a ceia? A ceia fala de nos alimentarmos, de suprirmos com o poder de Deus, de recebermos o poder de Deus para aguentar a pancadaria da semana, do mês? Não, a ceia não fala disso. Jesus não instituiu a ceia para falar disso. O que a gente pode ler sobre isso? Lá em 2 Coríntios, quando Paulo vai transmitir este ensino, no capítulo 11, do 23 ao 26, ele fala assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. O que a gente observa nas atitudes de Jesus, na celebrar e no ensinar sobre a ceia? Ele pegou o pão, ele deu graças a Deus, ele partiu e comeu. Jesus comeu o pão? Não. Ele pegou o pão, deu graças, partiu e repartiu. A ceia é para nos lembrar, para que nós possamos nos lembrar de que nós, assim como Cristo, somos o pão em favor do mundo, em favor uns dos outros. Quando nós entendemos isso, que o pão é para ser repartido, que o pão não é para ser comido, que a ceia não é para mim, mas é para lembrarmos aonde nós estamos inseridos, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa, entendendo isso, e sendo como o Cristo, revelarmos Deus ao mundo. Porque Ele falou sobre isso. Não foi isso que Ele falou? Que nós, quem nos recebe, está recebendo quem? Ele. Quem recebe Ele, está recebendo quem? O Pai. E é isso que nós precisamos entender. Isso é o Evangelho. Isso é o reino de Deus. Jesus não nos ensinou nada sobre defender os nossos interesses, de buscar a nossa vontade, mas Ele falou de se dar, Ele falou de repartir, Ele falou de revelar um Deus que manifesta a sua justiça, não pela condenação, mas pela salvação, que revela justiça pela manifestação da graça, que revela justiça pelo repartir, porque se eu não sou capaz de repartir
o que eu tenho recebido de Deus, eu não entendi o Evangelho. E eu vou morrer no meu pecado. Porque é isso que a palavra fala. O que nós precisamos entender é que as bênçãos que nós recebemos, que nós somos despenseiros de Deus, que todos os dons, todos os talentos, todos os recursos, não é para nós, não é para a nossa vida, não é para usufruirmos. Até podemos, como bom administrador, mas é tudo do Senhor e para o Senhor. Porque se existimos, é por causa dele. Se vivemos, é por causa dele e é por meio dele. E tudo o que fazemos, devemos fazer para ele. E quando que nós fazemos para ele? Quando nós o revelamos. De que maneira? Nas atitudes e nas ações que nós tomamos. Por isso nós discutimos. Eu, compreendendo quem sou e o que eu recebi de Deus, posso viver de maneira diferente do que ele se propõe a nos ensinar e a nos conduzir nessa jornada? Não, eu tenho que me submeter a isso. É um processo, é uma jornada de aprendizagem. Para que eu possa crescer e amadurecer. Por isso eu preciso entender a ceia, não como o momento onde eu me alimento, mas é o momento onde eu tenho que me lembrar que eu tenho que alimentar não só aqueles que estão à minha volta, mas o mundo. Da mesma maneira que Jesus olhou a multidão e se compadeceu dela, nós possamos fazer o mesmo. E como eu me compadeço da multidão? Como eu posso fazer diferença para revelar Deus neste mundo? E é isso que nós precisamos entender, porque se não entendermos isso, nós não vamos revelar Deus neste mundo, nunca. Nós vamos mostrar simplesmente a nossa religiosidade, queremos converter as pessoas à nossa religião, na realidade nós estaremos fazendo prosélitos, que ensinaremos simplesmente como guardar aquilo que nós achamos que devem guardar, para que se pareçam conosco, que o nosso propósito não é fazer as pessoas parecidas conosco, mas sim que elas possam se parecer com o Criador. Por isso nós temos que ser exemplo e modelo. Por isso nós precisamos santificar o nosso procedimento, porque se eu entender isso, eu vou viver a vontade de Deus. Então o que eu preciso entender de fato? Eu só vou conseguir viver a vida cristã da maneira que agrada a Deus se eu desejar ardentemente conhecer o Criador. Porque é nisso que está a vida eterna. Isso está lá em João 17, no versículo 13. Conhecer o Pai e conhecer o Filho. Porque quando conhecermos o Pai e conhecermos o Filho, não nos restará outra opção de querer viver como eles. De entender essa natureza de Deus e revelarmos essa natureza de Deus que nós recebemos. E isso já nos foi dado. Não é uma questão que nos será dada, já nos foi dado. Porque isso está lá em 1 Pedro, 2 Pedro, no capítulo 1, verso 3 e 4, que fala que nós já recebemos, somos coparticipantes da natureza divina. E entendendo que somos coparticipantes da natureza divina, o que nós temos que revelar? A natureza divina. Não outra coisa, não a nossa natureza. Por que não podemos manifestar a nossa natureza? Embora desejemos muito revelar essa natureza, porque é mais fácil. É mais fácil eu mandar qualquer um tomar banho, ir para aquele lugar e tomar banho na soda ou fazer o que quiser. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo, do que simplesmente suportar a sua ignorância contra a vontade de Deus. Mas não sendo eu ignorante, tenho que suportá-lo. Eu preciso lidar de formas diferentes com o religioso e com aquele que não conhece a Deus, embora nenhum conheça a Deus. O que nós precisamos entender é isso. Não quer dizer que eu vou conseguir no dia seguinte, amanhã, já ser 100%, mas eu tenho uma jornada, eu tenho uma caminhada. E eu entendendo essas coisas, entendendo que eu recebi, que posso fazer aquilo que Deus diz que eu posso, porque é Ele que está dizendo que eu posso, eu creio nisso. E se eu creio nisso, eu tenho que caminhar para isso, perseverando, paciência, sendo resiliente, continuando na caminhada, embora sei que vou cair muitas vezes. Mas nós precisamos entender isso. Precisamos entender o nosso papel. Por isso a gente precisa, como fala lá em Romanos 12, 1 e Efésios 5, 1 e 2, fala de fazer da nossa vida uma oferta viva e agradável a Deus. Quando eu faço essa oferta, quando eu entendo o que eu recebi.
e que essa é a vontade de Deus. Se eu entender o que Ele fez na minha vida e que me fez nova criatura, eu vou me oferecer para viver a vontade dEle. Eu vou querer conhecer a sua vontade, eu vou querer compreender quem Ele é, compreender na plenitude da sua vontade, não na perspectiva e nem segundo aquilo que eu acho ou que eu devo. Mas o que a gente precisa entender? Jesus, em João 20, 21, quando ele se apresenta aos discípulos depois da ressurreição, ele fala para eles, na segunda vez, se não me engano, ele fala, olha, assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês. Nós fomos enviados por Ele para quê? Para revelar a nossa natureza? Para revelar a nossa hipocrisia? Para revelar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa arrogância? Não, Deus não nos chamou para isso. Isso, quando a gente vai em qualquer igreja, em qualquer comunidade, em qualquer grupo, e a gente continua e insiste em viver a nossa vontade, nós simplesmente estamos sendo religiosos. Pode ser que a gente faça milagres, opere obras, sem problema nenhum. Jesus mesmo disse, ele disse, olha, Senhor, diante daquele lá no final, que algumas pessoas, nós fizemos isso, fizemos aquilo, curamos, salvamos. Nunca conheci vocês. Então, o que nós precisamos entender é que não se trata simplesmente de fazer as coisas, mas entender por que fazemos as coisas. E precisamos fazer na totalidade, desde ajudar as pessoas, suprir as suas necessidades, porque é a nossa função, mas também tratar bem, ensinar sobre a vontade, ser paciente na jornada, ser paciente um com os outros, ter compaixão da ignorância do outro, porque eu sou maduro. Se eu sou maduro, eu vou ter paciência, se eu entendo que eu sou maduro, porque se eu não entendo, eu vou ser e ter a mesma atitude que eu não gosto. Então essa jornada é que nós precisamos entender e amadurecer. Mas para isso é o que ele fala, olha, lá em Mateus 9,36, foi o que eu mencionei, foi quando a gente entende essas coisas, nós começamos a olhar as pessoas com compaixão, saber que eles precisam conhecer a Deus. Mas como eles irão conhecer a Deus? Quem irá de fato pregar e anunciar o reino de Deus? Somos nós. Como nós anunciamos? Pela santificação. A santificação do procedimento, como está em 1 Pedro 3,15, nós temos que ser santos. Porque se não formos santos, não revelarmos a natureza divina, nós não vamos proclamar o Evangelho, por mais que a gente fale da salvação. Por mais que a gente fale de que Jesus é o Salvador, nós precisamos entender que nós temos que revelar por obras aquilo que nós somos. E revelamos isso quando nós manifestamos os frutos do Espírito. O fruto do Espírito fala do quê? Fala de ser manso, fala de ser longânimo, fala de amor, fala de paciência. Isso tudo nós já recebemos. Por quê? Porque é fruto do Espírito. O Espírito já derramou abundantemente em nossas vidas do quê? Da graça, do amor. Isso tudo está onde? Está na palavra. A palavra fala dessas coisas. Então essas coisas nós já recebemos para revelar. Agora, quando eu vejo na perspectiva de que eu tenho que caminhar para ser igual a Deus e que isso depende do meu esforço, eu vou santificar o meu procedimento? Não vou, porque eu não entendi. Agora, quando eu entendo que eu já recebi tudo isso, então eu preciso compreender que de fato o que eu preciso fazer é crucificar a carne, como Paulo escreve, que é rejeitar. Diante da situação, entre uma atitude e outra, eu escolho fazer aquilo que revela a Deus, porque eu escolho a vontade de Deus. Está entendendo? Assim como Jesus no Getsemane, ele pediu ao Pai que livrasse daquela pancadaria que ele iria sofrer, ele escolheu a vontade do Pai, embora a sua vontade era não passar por aquilo, como nós. Agora nós temos que escolher entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade. E a nossa vontade fala muitas vezes mais alto.
Mas se nós conhecemos as promessas, conhecemos Deus, compreendemos quem Ele é e compreendemos o nosso papel, nós decidimos manifestar a compaixão no mundo, exercitar a compaixão para que o outro conheça a Deus, só por causa disso. Eu sou paciente porque Deus, além de me conceder tudo isso e me capacitar para isso, eu entendo que o meu papel é revelar Deus nestes momentos. Se eu sou longânimo, a mesma coisa. Se eu manifesto o amor, a mesma coisa. Se eu ajudo e supro a necessidade, a mesma coisa. Se eu entendo que tem alguém em necessidade e Deus me abençoou com recurso, mesmo que não seja em abundância, mas eu posso deixar de comprar aquele celular, posso deixar de comprar aquela televisão, posso deixar de investir para ajudar aquela pessoa. E muitas vezes eu não estou falando nem de valores grandes. Se nós, como congregação, temos em média 100 pessoas frequentando um culto, alguém em necessidade, se cada um der R$20, corresponde a R$2.000, vai suprir provavelmente a necessidade dele. Se ele ganha um salário e vive disso. Está entendendo o tamanho do repartir, o tamanho do ajudar? Muitas vezes nós nos negamos a dar, inclusive, R$20 para ajudar alguém. Por quê? Porque eu penso, isso é pouco, isso não é nada. Quem são as pessoas que mais manifestam compaixão e mais ajuda? As pessoas que são pobres. Por quê? Porque elas sabem que no pouco que ela tem e no pouco que ela der, ela vai ajudar. Porque ela sabe o quanto aquilo faz diferença. E ela sabe que não é só ela que vai dar, outras pessoas vão dar. E isso é revelação e expressão de compaixão. Esse é o exercício da compaixão que nós precisamos aprender. Quando alguém precisa, a gente poder ajudar. E principalmente, que nós não temos nem ajudado, nem os da família da fé. Não conheço, não ando com ele, nunca vi mais gordo. Não tenho obrigação, não tenho compromisso. Isso quer dizer o quê? Nós não estamos entendendo nada do que nós estamos fazendo. Está entendendo o tamanho da compaixão e o tamanho da vida que a gente precisa ter e manifestar neste mundo? São coisas simples. A vida no reino é simples. Se olhamos na perspectiva de Deus, se olhamos na nossa, ela é impossível de ser vivida. Se compreendemos que recebemos. Por isso a ceia nós devemos lembrar como um ato de repartir. Como algo que o Senhor deu para que a gente possa lembrar. Por isso, lá em Romanos, para que a gente possa entender isso, em Romanos 6,19, Paulo escrevendo, fala assim, falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quero exercer compaixão, quero viver a vontade de Deus, se resume nisso que Paulo falou. Antes oferecia minha vida para quê? Agora eu vou oferecer para quê? Que nós possamos compreender essas coisas e entender que é simples viver o reino de Deus. E a ceia é para celebrarmos esse momento. Lembrarmos que a nossa vida, ela deve ser uma oferta em favor das pessoas, para o crescimento, para o amadurecimento e para que expresse. A ceia não é para o meu poder, não é para me abençoar, porque eu já fui abençoado, eu já recebi, eu já tenho tudo que Deus me concedeu. O que eu preciso é amadurecer, eu preciso entrar nessa caminhada de santificação, de aperfeiçoamento, nessa jornada, para expressar a plenitude da obra que Cristo realizou na minha vida. E assim nas pequenas coisas, em casa, na rua, em todos os lugares, eu revele Deus neste mundo. Amém? Então vamos tomar a ceia agora, lembrando que
nós precisamos entender que nós vivemos um contexto de corpo.